Daí, galera, espero que todos estejam muito bem nas suas casas, nesse período de quarentena que estamos passando, num período atípico da nossa sociedade. Mas que logo vai passar e a nossa vida vai tomar a normalidade o mais rápido possível. E continuando, então, essa modalidade diferente de estudo que vocês estão tendo, nós vamos ter também nas aulas de história, aulas à distância, digitais, com videoaulas, onde eu vou passar para vocês o material. Nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre os conflitos sociais da Primeira República, naquele período ali dos coronéis, naquele período em que a Primeira República está se firmando. Nós vamos ver ali o cangaço, a Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado nesse primeiro vídeo. Então fique aí, sentadinho na poltrona de vocês aí, vamos estudar os vídeos de uma forma bem mais tranquila, para que nosso aprendizado seja alcançado com um grande êxito. Um grande abraço e até a próxima. Mas antes, por que aconteceu então essas revoltas nesse período da Primeira República? Como é que estava então a Primeira República? Vamos recapitular. Esse período ele corresponde de 1889 a 1930. É um período ali caracterizado pelo controle da política das oligarquias e pela grande importância dos coronéis. A política, em grande parte, ela é caracterizada por um sistema de troca de favores, e aí aparece a tal das fraudes eleitorais, que aconteciam frequentemente. A gente vai lembrar também, a gente já comentou na sala de aula, aquele período que nós chamamos de café com leite, onde havia alteração de governo entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Então essa alternância de governo era muito problemática para o Brasil e trazia muitos danos. E claro, o desrespeito aos direitos sociais nesse período que causou muito descontentamento pelas populações mais pobres. Então dessa sociedade revoltada que nós temos na época, o primeiro grande conflito que se tem, né, se estuda, é a revolta de Canudos. Então é uma revolta que acontecia entre 1896 a 97, no Arraial de Canudos, lá no sertão baiano. O Arraial surgiu ali em 1893. Então, com a liderança de Antônio Conselheiro, que ele era um messiânico. Ele é um caráter religioso, como nós já tínhamos falado na sala de aula. É um cara lá que pregava pelo sertão baiano, dizendo sobre Deus, sobre a salvação. Vamos lembrar também que naquele período o sertão baiano está vindo de uma grande seca, da quebra de lavouras, de plantação, da grande pobreza daquele povo sofrido lá baiano. Então eles começam a se aglutinar junto com esse messínico a fim de encontrar uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Mas o que esse povo, afinal de contas, incomodava tanto a República? Uma das coisas é que Antônio Conselheiro, ele era contra a República, ele queria que a monarquia voltasse, como já tinha falado para vocês na sala de aula. E com isso, de não pagar impostos, daquela ideia de socialismo que ele tinha, as pessoas começaram a abandonar as grandes fazendas que tinha em volta ali, e os coronéis, donos dessas fazendas, não estavam mais gostando desse movimento, já não estavam mais achando graça. Espera aí, eu estou perdendo mão de obra, o negócio não está legal. Então começa ali, meus amigos, a confusão de Guerra de Canudos.
O estopim dessa guerra de Canudos, diz a lenda, foi que Antônio Conselheiro comprou lá, tinha encomendado uma remessa muito grande de madeira para terminar a igreja deles lá, que vinha lá de Juazeiro. Foi paga e tal, coisa e tal. Só que os comerciantes de lá deram golpe no Antônio Conselheiro e não vão entregar a madeira pra galera lá e deu pra cabeça. O que acontece? O Antônio Conselheiro ficou indignado com a situação e ameaça invadir a cidade para pegar essa madeira a qualquer custo. O pessoal lá da cidade de Juazeiro fica preocupado com a situação, aciona a República e manda lá para proteger a cidade em torno ali de uns 40 policiais. O ataque do pessoal lá de Canudos não acontece e os soldados, né, e a polícia vai atrás deles lá em Canudos. E eles são surpreendidos, como eu já falei para vocês em sala de aula, eles são surpreendidos lá, tomam uma coça, saem em debanda, fogem, deixam armas lá e aí começa o conflito de Canudos. A segunda expedição, então agora pelo governo, os jagunços lá, o pessoal que morava em Canudos já está mais fortificado, já tem mais armas. Vamos lembrar que eles conhecem bem aquele terreno, então eles sabem bem o que eles estão fazendo. Fazem lá uma tocaia, para quem não lembra, a tocaia faz uma armadilha lá, ficam à espreita do pessoal e atacam os 250 homens que faziam ao ataque a Canudos. Pela segunda vez, o pessoal de Canudos ganha esse conflito e aí o negócio começa a encrespar. Então, nesse período, o presidente Prudente Moraes, ele manda agora uma terceira expedição para lá. Agora ele manda lá o Coronel Moreira César. Ele era chamado decapitador. Ele gostava de arrancar a cabecinha lá da galera nas outras revoluções. Então, o presidente Moraes manda o coronel para lá, para a terceira expedição, agora com 1.300 homens aproximadamente. O coronel é morto em combate, para variar, né? E pela terceira vez o exército toma uma surra do pessoal de Canudos. Agora, lá por abril mais ou menos de 1897, vem agora o negócio tá feio. Agora manda para o governo, manda lá para Canudos a quarta e última expedição, com aproximadamente 10 mil homens, fortemente armados. Eles levaram lá um tipo de um canhão, uma metralhadora, melhor dizendo, chamada matadeira, que eles botaram em cima do morro que eles chamavam de um morro onde tinha muita favela. Favela, pra gente que não lembra, não sabe, é um tipo de vegetação, de planta que tem lá na Bahia. Aí vocês vão começar a ligar favela de lá em cima do morro com a favela que nós temos hoje, principalmente em Rio e São Paulo. Mas isso é um outro assunto que vamos ver lá pra frente. Continuando então, tivemos o quarto combate. A população de Canudos foi dizimada, foi deixado vivo crianças e idosos e mulheres, aquelas que não estavam lutando, é óbvio, né? E com isso se destruiu Canudos. Esse conflito
ele foi descrito, como eu já falei para vocês, pelo livro dos Sertões, pelo livro Sertões de Euclides da Cunha, que ele foi publicado no Brasil, se eu não estou enganado, um ano depois dessa guerra. Beleza, galera? O próximo fator agora que a gente vai estudar vai ser guerra de contestado, mantendo as guerras nossas aí. Bom, galera, a próxima guerra que nós vamos dar uma recapitulada, já que isso aí foi tema de trabalho de vocês, é Guerra do Contestado. Então, a Guerra do Contestado, ela foi de 1912 a 1916 e foi aqui na região sul do Brasil. Foi ali na fronteira entre Paraná, o sul do Paraná, e o oestão de Santa Catarina, hoje região ali de Chapecó, aquela região ali mais para o oeste. Ele foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios. E qual foi a causa desse conflito? Então ia ser construída uma estrada de ferro que ia ligar São Paulo a Rio Grande do Sul. Então, o que o governo federal faz? Ele começa a traçar essa estrada e não quer nem saber, vai tomando as terras das pessoas que estão lá alojadas. Quem vai construir essa estrada de ferro é uma empresa norte-americana que ela faz um acordo onde passa a estrada de ferro, uma das formas de pagamento desses serviços, que ela ganharia uma faixa de extensão de cerca de 15 mil metros entre os limites do Paraná e Santa Catarina. E com isso, teve muitos camponeses que foram desalojados das suas casas, das suas terras, e não tinham para onde for. Esse confronto também tem caráter religioso. Agora é um outro messiânico, que é o José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino também, que sensibilizou com a situação dos camponeses e ele queria dar uma luz para esse pessoal. Diferente então de Canudos, Contestado tinha vários monges, né? Passou 3 monges nesse período. O segundo monge era João Maria de Jesus, né? Ele surgiu lá entre a divisa Paraná e Santa Catarina, viveu entre o período de 1886 a 1908, e também ele trabalhava pelo mesmo sistema do outro monge, sobre curas, beatificações, aquele negócio sempre dos curandeiros, né? Para fazer em que a população se sentisse melhor. O terceiro monge é o monge José Maria. Então ele surgiu lá em 1911, lá naquela região, em Campos Novos. E segundo os historiadores falam, ele era um ex-militar que desertou. Para quem não sabe, desertar na linguagem militar abandonou o serviço, fugiu do serviço e foi para lá para a região do Contestado. Ele também utilizava os mesmos métodos dos outros 2 monges, né, que era a cura, só que ele pregava também o agrupamento das pessoas. Então ele começou a fundar uns povoados, vamos dizer assim, para uma melhor defesa dos seus interesses. Ele tinha aquelas ideias socialistas, ele tinha o pensamento que tudo pertencia a todos, que o comércio convencional tinha que ser abolido, não se pagava imposto. Ele também destaca a importância atribuída às mulheres nessa sociedade. Ele cria uma bandeira para aquela região. Ele dizia que a república era coisa do diabo e assim sucessivamente. Então, o Império não gosta dessa brincadeira. E o que começa a fazer? Ela faz uma grande mobilização na região, né?
e para combater esses revoltosos lá da região do oeste. Então, os exércitos que foram mandados ali do governo do Paraná e Santa Catarina, eles foram de uma forma bem autoritária e repressiva, foram realmente bem violentos, para acabar com esse mais um, né, levante social da sociedade mais carente. E o final dessa guerra, lá por 1916, as pessoas que estavam lá nesse período, eles estavam famintos e cada vez mais não tinham pessoas se reunindo para esse fim. Então o exército, as forças paranaenses e catarinenses foram dizimando essa população toda. Além do mais, tinha a epidemia de tifo, uma doença, né? E os revoltosos acabaram sendo derrotados em agosto de 1916. E o seu último líder foi o Deodato Manuel Ramos. Ele foi o último líder do contestado. E o último tema que nós vamos ver nessa aula é o cangaço. Diferente dos outros dois conflitos, o cangaço não tinha cunho religioso, mas sim ele era um banditismo social. Isso significa que era um movimento que reivindicava a riqueza alheia por meio da violência que aconteceu no Nordeste. Mas ele nasceu da seguinte forma, pense assim comigo. Os coronéis precisavam que as suas fazendas fossem seguras, que tivesse segurança. Então ele acaba contratando essas pessoas, esses nordestinos, mais brutos, mais da lida, para defender. Certo momento, eles não concordam mais com os valores pagos por eles e querem que esse dinheiro, que seja aumentado esses salários, vamos dizer assim, para esses cangaceiros, para proteger as fazendas, e os coronéis não aceitam. Então eles tentam agora colocar a sociedade contra os cangaceiros, contra esses trabalhadores contratados, seguranças particulares, vamos dizer assim, que os coronéis contratavam. O que vai acontecer então? Essas pessoas se revoltam, esses seguranças, né, entre aspas, dos coronéis se revoltam e eles começam agora a reivindicar a riqueza desses coronéis. O maior fluxo do cangaço aconteceu lá entre os anos 1920 e 1930, quando imperava então o coronelismo era muito forte no interior das cidades. Nós sabemos que os coronéis eram grandes proprietários de terra, que possuíam muita riqueza e exploravam o povo das cidadezinhas. Então eles eram a lei da cidade. Eles mandavam em tudo, mandavam e desmandavam. Lembro lá que a gente comentou no começo desse capítulo sobre coronelismo, sobre o voto de cabresto e aquela coisa errada toda. Mas vamos voltar aqui para a casinha, como eu sempre digo. Então, fazendo com que a maior parte da população tivesse acesso aos bens. Eles também eram políticos poderosos, como acabei de falar. Então, a importante pessoa desse período aí do cangaço foi o Lampião, né? Era o rei do cangaço. O nome dele era Virgulino Ferreira da Silva. E ele foi um cara que nasceu pobre, que foi injustiçado, que queria o bem para todo mundo. Mas ele era muito brutal com as cidades que ele atacava. Então ele era considerado um justiceiro que tirava dos ricos para dar para os pobres. E para outros, um bandido violento. Durante muito tempo a polícia tentou prender Lampião, mas nunca conseguia. Ele casou com a Maria Bonita, tem até uma musiquinha dela, Maria Bonita e tal. Uma cangaceira, né? Famosa, que também participava dos saques do bando. Em 1938, mais ou menos, Lampião foi pego, assassinado pela polícia, quando tentava saquear mais uma cidade. Lá, todo o seu bando foi preso nesse período.
foram decapitados, então as suas cabeças ficaram à exposição. E aí foi dado o fim do cangaço. Mas o cangaço foi um problema para o Estado durante o tempo que fazia com que os coronéis tivessem medo do que poderia acontecer com suas terras. E as consequências do pensamento do cangaço, né? Então as pessoas começaram agora a criticar, a questionar o acúmulo de bens e terras na mão dos coronéis. E colocaram também uma política de enfrentamento que foi feita pelo governo. Se era isso mesmo que tinha que ser feito, né? Dessa forma bruta em que o governo do país os enfrentava. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre nossas revoluções do período inicial da nossa república, ali até 1930 aproximadamente, quando começa Getúlio Vargas. Espero que tenha sido bem clara a aula para vocês, um vídeo bem explicativo. Eu procurei resumir o máximo possível, como é já de costume das minhas aulas. Mas, como vocês gostam muito de tarefa, e eu sei que vocês estão pedindo uma tarefa para mim, lógico, né? Vamos lá então, a página 25, 26 e 27. Tem um questionáriozinho bem simples lá, bem tranquilo para vocês responderem. É assim que vocês fizerem, tira a foto e coloca lá em atividades para que eu possa corrigir esses exercícios. Alguma dúvida, a gente conversa lá pelo fórum da nossa página. Aquele abraço e um bom estudo para todos.